Oi pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de novo. Parece mágica, né? Todo domingo eu apareço, mas não é mágica não. É um trabalho que a gente está fazendo, porque como estamos todos impedidos de ir para a igreja, né? Então a gente tem que dar um jeito aí de ouvir uma história, de saber um pouquinho da palavra de Deus. Então, amiguinhos, hoje eu vou continuar falando dos heróis, né, da fé. E hoje eu vou apresentar um herói para vocês. Só que hoje a aula vai ser assim bem diferente. Aí eu queria mostrar, estou aqui na minha cozinha e eu tenho uma vasilha tipo Marinex, né? E eu tenho também aqui, ó, um rolo de papel toalha e canetinhas. Hoje a gente vai fazer essa história de uma maneira bem especial. E aí você também vai poder contar essa história para quem você quiser ir da sua casa dessa maneira especial também. Você só precisa de uma vasilha, de rolo de papel e de canetinha, né? Então vamos deixar eles aqui. E também você vai precisar de água. Olha quanta água que eu tenho, porque a minha história é bem longa, né? De água. Então vou deixar meus materiais aqui e vou começar a história. Vocês sabem que Deus tem propósito para a vida de todo mundo, né? Deus tem propósito para a vida de cada um de nós, para a minha, para a sua, para a de todo mundo. E Deus tinha propósito para a vida do nosso herói, da fé. Ele tinha um propósito muito claro. Deus escolheu aquele moço desde a barriga da sua mãe, né? Ele já foi assim, quando ele foi para a barriga da mãe dele já foi quase que um milagre, porque Deus falou exatamente com a mãe dele. E aí ele foi criado, né? Tudo direitinho lá junto do povo de Deus, para ser uma pessoa que chama Nazireu. O que é um Nazireu? Um Nazireu é um cara muito especial, né? É um cara que consagra a vida dele a Deus. Lá no Antigo Testamento, né? Já faz um pouquinho de tempo. Mas para ser Nazireu tinha que não podia beber vinho e nem comer da uva. Não podia cortar o cabelo. E não podia pegar num cadáver, seja de bicho, seja de gente. Não podia pegar no cadáver para ser Nazireu. E Deus mandou um anjo falar com a mãe dele e falou que ele ia ser um Nazireu. Sabe quem é o nosso herói da fé? É o Sansão, o cara mais fortão que tem, né, lá no Antigo Testamento, porque a força dele vinha de Deus. E aí vocês vão descobrir na história de hoje que Deus tinha propósito para a vida dele. Só que para entender tudo isso é um pouco complexo, então eu vou começar a brincadeira. Vou colocar um pouquinho de água aqui na minha vasilha. Aí a gente põe a água aqui na vasilha. Beleza, acho que já dá. E vou pedir aqui pro tio Celso me ajudar. Aqui, ó, está o mapa da onde essa história foi escrita. Aqui é o Mar Mediterrâneo, aqui o Egito, o Mar Morto. Esta é a região da Palestina, né? E aí, o povo desse lugar, ele era dominado por uns caras que se chamavam filisteus. E os filisteus, eles eram, tipo, como que eu posso dizer assim? Eles não eram escravos, mas eles tinham que respeitar o domínio. Os filisteus eram como se fossem nossos governadores. Então, nós tínhamos que respeitar. Só que os filisteus não gostavam de Deus. Os filisteus, eles gostavam de um outro Deus lá, chama Dagon, se eu não me engano. Eles não gostavam do nosso Deus. E aí, no meio deste lugar, tinha um povo que adorava a Deus. Olha aqui, ó. Vou mostrar a mágica aqui para vocês. O tio Celso vai se posicionar, ó. Este povo que adorava a Deus, sabe quem era? Esse aqui, ó, que apareceu no mapa. Esse é o povo de Moabe, onde o nosso amigo Sansão nasceu. Então esse povo aqui, ó, que apareceu no mapa de Moabe, era o povo onde Sansão nasceu. Aí agora que vocês já sabem um pouco de história, já sabem, eu vou tirar essa minha travessa e vou trazer a outra. Na minha outra travessa, eu tenho
que pôr água novamente. Então vamos pôr água. Mais um pouquinho. Aê! E eu quero apresentar para vocês o nosso herói da fé. O nosso herói da fé é esse carinha aqui, o Sansão. Sansão diz aqui na Bíblia que era o cara mais forte que existia. E ele tinha uma característica, né? Ele tinha uma coisa assim que era diferente. Sansão, ele era narizeu. E os narizeus não podem cortar o cabelo. Então Sansão, além de forte, era bem cabeludo. Vamos ver no que o Sansão se transforma? Vamos lá. E Sansão ficou cabeludo. Deixa eu virar o Sansão aqui para o Celso pegar. E o Sansão ficou cabeludo. E na nossa história aparece uma outra pessoa também, que gostava muito de Sansão, que é a Dalila. Olha aqui como a Dalila é bonita. Eu vou guardar a Dalila aqui um pouco, enquanto eu vou deixar o Sansão aqui do lado. O Sansão, ele se apaixonou pela Dalila. E o Sansão, gente, ele foi escolhido por Deus para poder tirar o povo daquele lugar que eu falei, lembra? Lá que eles estavam lá em Moabe, estavam lá sofrendo com os fariseus faziam várias coisas erradas. E o Sansão, ele era bom de coração, ele acreditava em Deus, mas ele era, como que se pode dizer, coração mole, né? Ele agia às vezes por impulso e ele, na melhor das intenções, acabou fazendo grandes bobagens. Tanto fez bobagens que o povo lá de Moabe pegou e falou assim, não dá mais para você ficar aqui, você tem que ir embora. Vou amarrar você e vou entregar vocês lá para os filisteus. Aí disseram que na hora que o povo de Moabe amarrou Sansão e levou ele lá para os filisteus, ele pediu forças para Deus e ele desamarrou as cordas e ele pegou um jumento que estava morto, ele pegou a cabeça, assim, sabe, o crânio, a queixada, e com aquela queixada ele matou todos os filisteus. Diz que matou mais de 1000, tá aqui na Bíblia, em Juízes 15, você pode ver essa parte aí que eu tô contando para você. E aí os filisteus ficaram com muito medo de Sansão. E Sansão, fugiu. Na hora que ele estava triste, estava chateado, estava assim, se achando que não ia mais dar certo. Apareceu uma mulher que era do povo lá dos filisteus, se eu estiver certo, uma filisteia. Apareceu uma mulher, que é a Dalila, e tratou bem dele, deu carinho pra ele, né? E ele, meio bobinho do jeito que era, ficou apaixonadão pela Dalila. Então o Sansão ficou apaixonadão pela Dalila. Só que a Dalila não era temente a Deus. A Dalila não fazia as coisas que eram certas. A Dalila se aproximou do Sansão, num primeiro momento não sabendo para quê, mas depois os filisteus falaram assim, se você descobrir o segredo da força de Sansão, eu vou te dar um monte de dinheiro. Ela falou, eu vou ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro. Aí ela falou, deixa comigo. E aí ela começou a falar com Sansão. Ô Sansão, por que você é tão forte? Aí o Sansão no começo dava uma enganadinha. Eu sou forte porque, né, eu sou assim. Ele dava as pistas falsas e ela ficava seguindo, coisa e tal. Até que um dia ela fez assim, ó. A Dalila chegou pro Sansão e começou a fazer o quê? Olha aqui. O que Dalila fez? Dalila começou a chorar. Olha aqui a Dalila chorando. Dalila chorou e falou assim para Sansão, Sansão, por que você não conta para mim o seu segredo? Por que você não conta para mim da sua força? O Sansão, que estava apaixonado por ela, vendo ela chorar, foi lá e caiu nas garras dela e contou o segredo da força dele para ela. E vocês sabem, amiguinho, onde está o segredo da força de Sansão? Não sabe? Eu vou contar para vocês. Sansão,
Ele era muito forte porque Deus tinha dado aquela força toda para ele, mas Deus colocou a força dele no cabelo. Por isso que Sansão tinha aquele cabelão. Aí a Dalila descobriu isso, correu lá nos filisteus, contou para eles. Eles pegaram Sansão e cortaram todo o cabelo dele. Tá vendo aqui, ó, Sansão careca? Meu, se isso fosse pouco, depois que Sansão ficou careca, ele ficou fraco. Aí eles foram lá e, preste atenção nos olhos dele, cegaram Sansão. Sansão ficou cego e ficou muito triste. Eles bateram muito em Sansão. Eles bateram, judiaram, e aí sabe o que eles fizeram também? Vou colocar o Sansão aqui do ladinho assim, muito triste. E eles foram lá e prenderam Sansão, ó. Prenderam ele numa prisão. E aí Sansão ficou triste, preso, e eles machucavam muito Sansão. E assim, foi uma grande vitória dos filisteus. Mas Sansão sofreu, amiguinhos, por quê? Porque ele sabia que ele não podia contar o segredo dele para ninguém. Mas por causa de uma paixão pela Dalila, ele contou. E aí, eu queria só dar uma pausa na história para falar uma coisa para vocês. Nós que conhecemos o Deus verdadeiro, que acreditamos em Jesus, temos que fazer tudo para agradar a Deus, não é para agradar os homens. Ele foi enganado pela Dalila. Às vezes a gente pode acreditar que aquela pessoa está falando a verdade, mas se a pessoa nos pedir uma coisa que não agrada a Deus, pode ter certeza, isso não é legal. É melhor, sempre que a gente precisar, agradar a Deus do que agradar uma pessoa. Porque o Senhor Deus tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. Então, Sansão, sabendo que ele não podia contar o segredo dele para ninguém, por causa de uma paixão, ele foi lá e contou para Dalila. E aí aconteceu tudo isso de ruim com ele. Aí, Sansão estava lá preso, né? Lembra que Sansão estava preso? Aí aconteceu uma das coisas mais legais aqui da história. Sansão foi preso, aí eu preciso de uma grande travessa. Sansão foi preso, machucado, torturado, mas Deus estava com ele. E na prisão, Sansão orou a Deus e falou assim: Senhor, por favor, me ajuda, eu não quero terminar assim. Eu vim aqui para salvar o povo de Deus da mão dos filisteus e olha onde eu estou agora. Então Sansão foi lá e ficava orando. Ele se arrependeu do que ele fez, né? Por isso que ele é um herói da fé. Os heróis da fé somos eu, somos você, somos todos nós. Por quê? Porque a gente pode até fazer alguma coisa errada, mas a gente se arrepende e pede para Deus para nos dar a direção correta. O povo filisteu todos os anos fazia uma festa, uma grande festa para um deus deles, que se eu não me engano chama Dagon. Esqueci o nome do deus, mas acho que é Dagon. Esse deus aí deles, eles faziam uma festa. E aí, ó, eu vou precisar da ajuda aqui do tio Celso para mostrar. Lá na casa dos filisteus tinha grandes colunas assim, ó. E aí tinha todo o povo filisteu e o rei dele sentado. Aí eles falaram assim, ó, vamos fazer uma palhaçada aqui? Vamos pegar lá o Sansão e vamos amarrar aqui nessas colunas para que o povo veja que aquele que era fortão, que diz que ia libertar o povo de Israel, não é nada. A gente está com ele aqui e nós somos muito mais fortes. Então, gente, eles foram lá e fizeram mais uma maldade. Só que, na hora que estava fazendo a maldade, já tinha se passado alguns dias que o Sansão estava na prisão. E o cabelo do Sansão cresceu só um pouquinho. Olha lá o Sansão, gente. Eles amarraram Sansão nas colunas. Só que o cabelo do Sansão cresceu um dedinho. E o Sansão, vendo amarrado na coluna, falou assim para Deus: Deus, me dá uma força aí. Me dá uma força assim fora do normal para que eu derrube essas colunas e esse teto caia em cima de todos esses filisteus. Deus atendeu o pedido de Sansão, deu uma força para ele. Sansão puxou muito forte essas colunas desabaram, o teto caiu sobre todo o povo filisteu e diz na Bíblia que Sansão, na sua morte, matou mais filisteus do que na sua vida.
E assim termina mais ou menos a nossa história. Então, gente, eu queria falar assim algumas coisas dessa história aí pra você. Primeiro, Sansão era o cara de Deus, escolhido por Deus. Ele também era gente que nem a gente. Ele fazia coisa errada, fazia coisa certa. De vez em quando ele dava uma vacilada, normal. Mas ele se arrependia e falava com Deus. Ele tinha muito autoconfiança, né? Porque ele era fortão, então ele achava que ele podia tudo. Mas ele tinha um coração assim meio mole. Então assim, bastava assim uma mulher chorar, fazer um denguinho que ele caía, né? E só que Deus escolheu Sansão para tirar o povo lá das garras dos filisteus e trazer vitória, né? Sansão fez o que Deus estava pedindo, mas ele deu umas escorregadas no caminho. E as lutas dele ele não lutava e matava filisteu para se divertir. Ele lutava porque ele tinha propósito nisso. Deus falou para ele que era esse propósito. O Senhor, Deus, usou Sansão para começar esse movimento de libertação do povo, né? E Sansão, ele teve assim, muito mais gente morreu, porque quando ele puxou as colunas do templo e caiu o teto sobre todos os filisteus, o próprio Sansão também morreu. Mas morreu filisteu pra caramba. Isso foi o começo da vitória do povo de Israel. Deus, ele pode usar o Sansão, mas ele pode usar eu e pode usar você. E nós, sendo usados por Deus para fazer o que Deus quer. Então, assim, para isso a gente tem que guardar o bem mais precioso que a gente tem, que é o nosso coração. A gente não pode ceder às vontades dos outros. A gente tem que fazer a nossa própria. E às vezes a nossa própria vontade não está muito bem alinhada com Deus. Mas a gente tem que orar e pedir a direção, o caminho de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje, a história do Sansão. Eu espero que vocês consigam fazer essa brincadeira das coisas aparecerem. A tia vai deixar um link aqui embaixo para que vocês possam acessar como fazer essa brincadeira de quando a gente põe as coisas na água e elas aparecem. E eu queria encerrar hoje com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, usa-nos, Senhor. Usa-nos para fazer a Tua obra, assim como o Senhor usou Sansão. Usa para que a gente fale de Deus para os nossos amigos, que a gente use essa maneira de falar de Deus para as outras crianças. Pai, seja sempre feita a sua vontade, Senhor. E se eu não estiver fazendo a sua vontade, que o Senhor possa falar comigo hoje. Senhor, eu quero orar pelas pessoas que estão doentes, pelas notícias ruins que estamos ouvindo na televisão. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor esteja sobre todos nós, sobre aqueles que creem em Ti e muito mais sobre aqueles que não creem em Ti, Senhor. Senhor, ajuda-nos mais essa semana. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu queria falar uma coisa para vocês. Para fazer essa história, vocês só precisam de criatividade, né? E desses dois materiais. E água, é claro, né? A água e as tigelas todas. E eu queria que vocês escolhessem uma história da Bíblia, seja ela qual for, e gravassem um vidinho. Pode ser com uma folha só, né? Pensa assim, ó, tipo Noé. Quando Noé saiu da arca, não apareceu o arco-íris? Desenha um barco e um arco-íris, né? E aí vocês mandem pra tia. A tia tem um grupo no Facebook que as mães estão lá. A tia tem um grupo no WhatsApp que as mães estão lá e vocês mandam pra tia. Que aí eu vou mostrar os seus desenhos todos que eu receber na próxima semana. Pode tirar uma foto. Eu quero ver vocês fazendo essa atividade, tá? Então, amiguinhos, vocês fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau!